Capítulo 10. O eu construtor e reconstrutor. A existência humana é um labirinto complexo de se transitar. No momento, estamos sorrindo, noutro, chorando. Numa ocasião, somos aplaudidos, noutra, esquecido. No momento, somos heróis, noutro, fracos. Numa temporada, somos imbatíveis, noutra, derrotados. Quem pode controlar todos os fenômenos da existência? Ninguém. Mal conseguimos controlar as variáveis que nos envolvem, como o tempo, emoções, pensamentos, motivações. Quem tem um eu plenamente saudável? Quem está preparado para todos os eventos da vida? Ninguém. Quem acha que está preparado é porque está atravessando o período de bonança, saúde, heroísmo. Desconhece o labirinto da existência. Uma coisa é certa: tudo é incerto. Há curvas imprevisíveis em toda a trajetória existencial. Ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados, são todos espectadores de um mundo que não dominam completamente. Numa existência pautada por surpresas, procurar, dentro de certos limites, ser autor de nossa história é fundamental para a saúde psíquica. Ser autor de nossa história não é ser imbatível, nem ter uma vida coroada de sucessos. Não é ter uma emoção continuamente saudável, nem deixar de experimentar crises psicossociais. Não. É atravessar com dignidade os terremotos psíquicos, procurando escrever nessa travessia os textos mais impressionantes de nossa personalidade. É ter um eu que sai da superfície intelectual, liberta o pensamento imaginário, mergulha dentro de si e mapeia seus conflitos. Um eu que cobra menos e abraça mais, que não ama excluir, mas é apaixonado por apoiar, inclusive a si mesmo. O brilhante pintor Van Gogh, devido às suas habilidades plásticas, podia brincar com a tinta e criar obras-primas. Mas seu eu não tinha habilidades para brincar com a emoção e pintar quadros que retratassem a segurança e o júbilo em situações tensas. Como veremos no próximo livro, seu eu era hipersensível. Não tinha proteção emocional. Não tolerava errar. Não suportava as críticas, em especial os dos íntimos. Pequenas rejeições o afetavam muitíssimo. Sua emoção era terra de ninguém, e não uma propriedade exclusiva. Abalado por uma amizade fragmentada, seu eu tomou uma atitude extrema. Para mostrar fidelidade a um amigo, cortou a própria orelha e a enviou a ele. Como pôde um gênio das artes plásticas chegar ao extremo da autopunição? Não é fácil construir relações saudáveis. Como comentei, 80% das demissões dos executivos são decorrentes não de incompetências técnicas, mas de inabilidade social. Como lidar com perdas, frustrações, fracassos, motivar pessoas. Trabalhar em equipe, se relacionar com pessoas difíceis. Saber corrigi-las, corrigir rotas. Só é possível construirmos relações saudáveis se construirmos um eu saudável. Grandes seres humanos que brilharam nas empresas sucumbiram nas águas do psiquismo. Os instrumentos de navegação do eu. Já pensou se o eu tivesse um instrumento consciente para saber onde estão localizados os ciúmes, fobias, ansiedade e hipersensibilidade no córtex cerebral? Certamente não percorreríamos esses bairros da memória. Já pensou se soubéssemos onde se localizam as janelas que contêm as experiências que nos fizeram transbordar de alegria? Certamente nos ancoraríamos nessas áreas. Mas sem GPS ou bússola para localizar o mapa dos conflitos psíquicos, o eu percorre os circuitos da memória e entra em campos minados. Algumas pessoas choram, dizendo que detestam ser impulsivos,
mas quando percebem, já estouraram. Outros prometem que não mais serão tímidos, mas quando estão nas reuniões de trabalho, detonam o gatilho da memória e começam a jantar na mesa da insegurança. Onde está o eu delas? Que funções ele não aprendeu? Sem compreender e exercer as funções vitais do eu, todo conselho, orientação, pensamento positivo se dilui no calor das tensões. Onde está nosso eu, pilotando nossa psique ou sendo controlado? Aprendi que ninguém é digno do conforto emocional se não usar suas crises para nutri-la. Ninguém é digno da maturidade se não aprender humildemente a reconhecer sua estupidez e a usar suas crises para nutri-la. Ninguém é digno da mais excelente liderança se não usar seus temores para construí-las. Muitos têm medo de ter contato com seu próprio ser e falar da sua história. Não investiram o eu de coragem para reconhecer que são falíveis, pedir desculpas e começar tudo de novo, ainda que ninguém acredite nelas. Eles sufocaram a oportunidade de crescer debaixo do manto da insegurança. Gostamos de falar dos nossos sucessos, mas nos calamos sobre nossos desertos emocionais. Fracassos, lágrimas, perdas. Eu já passei por desertos psíquicos importantes, e todos eles foram fundamentais para estruturar meu eu. Na juventude, eu era um dos mais seguros, extrovertidos e sociáveis da turma de amigos. Não era um dos mais brilhantes alunos de medicina, mas era um dos mais críticos. Desde o início da faculdade, nunca consegui aceitar o que as pessoas me diziam sem passar pela minha crítica. Aprendi desde cedo que um aluno que não é capaz de questionar seus professores, pelo menos em alguns momentos, não é digno da arte de pensar. Ao discordar deles, não queria mostrar superioridade, mas que estava pensando. Isso acontecia em destaque nas aulas de psicologia e psiquiatria. Nas poucas vezes, escrevi de modo diferente o conteúdo que me passavam. Por tais atitudes, alguns me viam como uma pessoa segura e determinada. Mas os defeitos da construção do eu nem sempre são visíveis. Meu eu era mal construído em áreas importantes. Não sabia proteger minha psique nem qualificar meus pensamentos. Por influência genética, que é minha mãe é hipersensível e tinha tendência à depressão. Por cobrar excessivamente de mim mesmo e não saber trabalhar perdas e frustrações, atravessei o vale indecifrável da angústia. Desenvolvia raciocínios unifocais, lineares, simplicistas, punitivos e pessimistas, e meu eu, ingênuo, dava um crédito fatal a eles como se fossem verdades absolutas. Não usava o pensamento antidialético para raciocinar multifocalmente, para enxergar por múltiplos ângulos meus estímulos estressantes e me reciclar. Não confrontava minhas ideias perturbadoras. Era passivo, um escravo no território da emoção. Não sabia mapear a minha história nem reconhecer as janelas killer ou duplo P que estruturava minha personalidade. Minha mãe, por exemplo, querendo me ajudar a ser responsável quando eu tinha 5 para 6 anos, disse que meu canário morreu de fome por minha culpa, porque não tratei dele. Ao invés de me ensinar a lidar com o fim da existência, minha mãe, sem querer, intensificou minha dor. Não poucas vezes deitei na cama chorando, me colocando no lugar do canário que pouco a pouco morrera de inanição. Talvez tenha sido essa a causa da morte dele, mas aquelas palavras ditas inocentemente podiam gerar e geraram em mim uma janela traumática com alto poder de ancoragem, atração do eu e alto poder de agregar novas janelas e produzir uma zona traumática. Isso me transformou em uma pessoa hipersensível à frustração, o que me levou a ser hiper preocupado com a dor dos outros, uma função nobre, mas exagerada que propicia o caminho para a depressão.
Admiro muito minha mãe, mas nossos pais, ainda que maravilhosos, por desconhecer os mecanismos de construção do eu, podem provocar traumas subliminares sem que o saibam. E o pior é que crescemos e corremos o risco de reproduzi-los, mas que comparam um filho com o outro, usam palavras radicais como "você só me dá desgosto", "você erra sempre", "você não tem jeito". Pode plantar janelas killer, educadores que, como vimos, chamam a atenção dos alunos em público. Também pode incorrer nessa grave falta. Devemos sempre corrigir em particular e elogiar em público. Repetindo, devemos sempre corrigir em particular e elogiar em público. Em minha história, desconheci a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica. Usava a lei do menor esforço para me superar. Tentava me distrair ou negar a minha dor emocional. Era um espectador que se sentia incapaz de mudar as cenas do filme de terror. Queria interromper o filme psíquico, como o que querem quase todos os que sofrem. Mas como poderia desviar meus olhos de mim mesmo? Como poderia fugir dos fantasmas que emanavam das janelas da minha memória e me assombravam? Chorei muito. Entrei em contato com minha fragilidade e pequenez. Tomava banho e as gotas de água pareciam roçar e ferir minha pele. Sou psiquiatra e meus livros são usados por muitos psicólogos, mas, na época, há quase 30 anos, como um simples estudante de medicina, tinha preconceito de procurar um profissional de saúde mental. É tão bom procurar ajuda, é tão relaxante reconhecer que não somos perfeitos, mas eu e muitos dos meus colegas tínhamos preconceitos. Reconhecer que estava doente era sentir-se diminuído, um erro crasso. Para sobreviver, comecei a me interiorizar e aos poucos a me observar e depois me mapear. Fiquei dias e semanas analisando meus pensamentos perturbadores, minhas ideias estúpidas, minhas imagens mentais angustiantes e anotava tudo. Foi um tímido começo, mas despertei para deixar de ser espectador passivo e começar a reciclar minha dor emocional. E fiz uma grande descoberta, ainda que óbvia. Tenho um eu. Esse eu não apenas tinha uma autoconsciência elevada desse eu. Repetindo, tenho um eu. Esse eu não apenas executa tarefas, mas também pode atuar em minha mente. Não tinha uma autoconsciência elevada desse eu. Nem sabia que poderia gerenciar meus pensamentos, nem reeditar as janelas da memória. Mas foi fascinante. Embora incipiente esse insight. Não sabia que estava desertificado a memória MUC e que as janelas traumáticas da memória ME estavam fornecendo matéria-prima para meus pensamentos mórbidos e minha crise emocional. Afinal de contas, estava sendo preparado para ser um médico, mas não para gerenciar minha mente, para saber proteger o corpo, mas não minha emoção. Como em todas as universidades do mundo, não tínhamos aulas sobre os mecanismos de construção do eu, e continuava anotando tudo. No começo eram dezenas de páginas, depois se tornaram centenas. Desse modo, comecei a esboçar o começo de uma nova teoria psicológica. Timidamente, pensei, ou serei vítima do meu sofrimento, ou enfrentarei e procurarei administrá-lo. Comecei a perceber que o eu perde todas as vezes que se inferioriza. Coloca sua cabeça debaixo do tapete da sua miséria. Culpa os outros pelas suas falhas. Comecei assim a entender pouco a pouco os fascinantes mecanismos de construção do eu. A dor psíquica, a maior escola. A minha dor emocional foi minha escola e meu mestre.
No decorrer da faculdade de medicina, comecei a penetrar na história dos pacientes. Depois de uma aula prática sobre câncer, infarto, cirrose, meus professores e colegas iam embora, mas eu frequentemente ficava. Queria saber muito mais do que sobre órgãos e tecidos. Queria conhecer o psiquismo deles. Desejava conhecer as lágrimas, alegrias, sonhos, pesadelos, ideias perturbadoras que permeavam suas mentes. Anotava tudo. Eu os ensinei, mas eles me ensinaram muito mais. Eles não tinham status social, estavam se tratando gratuitamente, eram pobres, mas descobri que eram psiquicamente ricos. Ficava fascinado com a borbulhante universo psíquico daquelas pessoas simples anônimas. No sexto ano da faculdade, ficava 4 horas por dia numa sala do diretório acadêmico, saturada de entulhos e com milhares de caixas de medicamentos, amostras grátis, espalhadas pelo chão, escrevendo minhas ideias numa velha máquina Olivetti manual. Foi o começo da minha história como escritor. Formei-me e o exercício da psiquiatria e da psicoterapia aumentou minha sede de conhecimento sobre o funcionamento da mente e expandiu minha trajetória como pesquisador teórico. As centenas de páginas se tornaram milhares. Nessa caminhada, entrei em áreas do processo de construção do eu, do tipo de pensamento, sua natureza, o processo de interpretação, os papéis conscientes e inconscientes da memória. Nunca mais fui o mesmo. Para quem entra nessas áreas da psique, status e fama, tornam-se elementos imaturos numa existência tão breve. Durante esse processo, um sonho calou fundo em minha alma. Contribuir com a ciência e com a sociedade, democratizar o acesso a ferramentas que poderiam ampliar os horizontes da inteligência e prevenir transtornos psíquicos. No começo foi dificílimo publicar. Rejeições fizeram parte do meu cardápio. Parecia que esse sonho era um delírio do meu eu. Mas depois do cálido e seco inverno, surgem as mais belas primaveras. Por fim, a dor emocional solitária gerou minha sede de conhecimento. Se tornou um sonho, quem se converteu em sementes, que se transformaram em 30 livros e que têm sido plantados em dezenas de milhares de leitores em múltiplos países. Que mérito tenho? Nenhum. Depois que estudei a natureza dos pensamentos e a formação do eu, me sinto um ser humano em contínua construção, um caminhante que procura por si mesmo e pelos outros para superar a solidão da consciência virtual. Aprendi que, dependendo do caminho que tomamos, podemos nos tornar os maiores algozes de nós mesmos. Como comentei, há pesquisas que dizem que o número de transtornos psíquicos está explodindo na atualidade. 50% das pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão alguma delas. É provável que 1 em cada 2 de nós seja afetado. E se considerarmos o estresse moderno capitaneado pelo excesso de atividades, informações e preocupações, dificilmente vamos encontrar alguém plenamente sadio. Descobri que vale a pena viver da vida apesar dos vales de lágrimas e de frustrações. O eu deve decifrar o segredo de uma mente emocionalmente rica, saudável, criativa, inventiva. É muito difícil mudar a personalidade, mas mudar, lapidar, equipar e educar o centro de estudo da personalidade, o eu, é possível. A existência deveria ser uma academia de inteligência para continuarmos sempre a nos construir. A aeronave de nossas mentes pode alcançar voos altos ou rastejar. É uma pena que pouquíssimas pessoas procuram entrar em camadas mais profundas do seu ser através de um autodiálogo inteligente, relaxante e produtivo. É uma pena maior ainda que vivamos numa sociedade tão superficial que encara se preocupar e conversar consigo como loucura. Loucura é conversar com todos que nos rodeiam,
mas nos calar sobre nossa história. Loucura é criticar o mundo de fora, mas não criticar nossos fantasmas, não reciclar nossos medos, não dar um cheque de lucidez em nossos pensamentos dialéticos e antidialéticos perturbadores. Loucura é desligar os motores de nossos carros para que não sofram desgastes, mas não desligarmos as nossas mentes ou gerenciar os nossos pensamentos para não estressar intensamente o nosso cérebro. Loucura é distinguir inúmeros sons ao nosso redor, mas não escutar a voz agradável e auditiva do anteespaço do pensamento virtual que clama para procurarmos por nós mesmos e mudar nosso estilo ansioso de vida. Loucura é consumir produtos e serviços e esquecer que aquilo que o dinheiro não compra, como a arte de proteger a psique e de interiorizar, é fundamental para a saúde psíquica. Loucura é viver em casas e apartamentos confortáveis, mas não ter lugar dentro de si para descansar e relaxar. Sim, loucura é o eu se auto-abandonar nessa belíssima, imprevisível existência e não usar sua inteligência para se reconstruir, nem se reinventar. Fim do primeiro volume. Narrado por Ricardo Bonfim.